plano B, plano A dando errado, será que vai ter um plano B para outra situação? E o plano A de muito tempo sendo contratado. E, bem, além disso tudo, um plano C entrando em ação. Eu tô falando aí, nessa abertura confusa, em ordem de Elkeson, de Rodinei, de David Duarte e de Bobadilha. São os 4 temas desse vídeo desta manhã, deste sábado, do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Vamos falar de Fluminense, mas antes eu vou te fazer um pedido encarecido, tá? Para que você venha aqui na descrição fazer o seu cadastro no 1xBet. A casa de apostas que patrocina aqui o Raiz Tricolor, que dá uma moral gigante pra gente, e vocês com certeza dão uma moral também gigante pra ela, que ajuda aqui o Raiz Tricolor. Só vai lá e faz seu cadastro. Você não vai precisar de nada. Nada. Assim, é só você ir lá, digitar sabe o quê? Nada. Exatamente, eles vão te enviar lá. É só você ir lá e falar assim, quero me cadastrar. Pum, eles já vão te gerar um login e uma senha. É só você fazer isso utilizando o link que tá na descrição. Você já apoia bastante o nosso trabalho. Bem, a gente começa o vídeo de hoje falando sobre Bobadilha. A notícia do Netflu, uma matéria não assinada, né? Não tem aqui o repórter que fez a notícia. Bem, que diz que, enquanto Bobadilha curte as férias, o Fluminense ali, a diretoria do Fluminense, ainda não oficializou se vai contar ou não com ele em 2022. Segundo o empresário dele, né, o Juan Barqueta, disse ao Netflix que não houve contato da diretoria. Bem, ao que tudo indica, assim, a reclamação, entre muitas aspas aqui, não vou nem usar o termo de reclamação, não. A fala ali do empresário é de que ainda a diretoria do Fluminense ainda não falou que não deseja contar com o Bobadilha para a próxima temporada. Assim, o que me dá a entender, né? A matéria do Netflix até fala em $150 mil, né? Que seria o valor que o Fluminense teria que contratar, pagar ali pro Guarani do Paraguai para poder ter o jogador em definitivo. Acho que deixa claro, assim, uma coisa. Eu até tinha informação, ouvi da boca do próprio Mário Bittencourt, quando eu falei 800 mil, ele falou 800 mil, eu falei reais, né? Ele, não, dólares. Enfim, pode ser que tenha se confundido, né? Mas eu ouvi $800 mil da boca dele, mas sendo um valor ou outro, eu acho um valor alto para um jogador e pode virar um plano C ali, caso o Fluminense não consiga nenhum desses jogadores que tá tentando ali para jogar por dentro, apesar de já ter conseguido o William Bigode, né, é um dos que tá fechado, né, só falta voltar de férias e assinar. Assim, uma fala de que não foi transmitida ainda uma informação, então acho que ok, o Fluminense até poderia mandar ali, você fala, cara, não vamos contar com você, muito obrigado, etc, mas sejamos sinceros, assim, ele não pertence ao Fluminense, né? Então se ele não foi procurado ou não procurou o Guarani do Paraguai, acho que tá bem claro. A voz aqui é o empresário, né, o Juan Barqueta, sua reclamação e etc, mas a matéria inclusive não foi assinada. Teve até uma matéria no Netflix um tempo atrás, aí não sei se era pressão do próprio empresário, inclusive, mas era uma informação de que Bobadilha já estava se organizando nas suas mudanças para a Argentina. E ao que parece, enfim, saindo de férias e agora reclamando disso, ao que parece, não, ele tá realmente preocupado se fica no Brasil ou não, ou seja, a mudança para a Argentina ainda não está efetuada, né? Enfim, acho que serve aí como um plano C. Ninguém fechou para jogar por dentro ali. Paga esse dinheiro, segura a Bobadilha, que é um que você já sabe que vai encontrar nesse ano. Fica com Bobadilha, com Fred e com John Kennedy. Só em último caso, né? Vamos falar agora sobre a outra notícia. Isso que diz respeito sobre David Duarte. Bem, conforme eu já tinha antecipado aqui também no vídeo da quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite? Correto? Correto. Quinta-feira à noite. O Fluminense já considerava a apresentação, já se tratava internamente como apresentação de David... Eita, derrubei o negócio. De David Duarte. Não se falava nem mais em contratação, em assinatura de contrato, e nada disso. Já se falava em apresentação dentro do Fluminense para janeiro. O jogador está de férias e Abel Braga, em entrevista à Rádio Grenal, confirmou a contratação, né? Ele disse ali num trechinho, falando que já contratou aquele central lá do Goiás, né? Enfim, David Duarte, zagueiro, chega ao Fluminense um ano depois. Lembrando, no início do ano é diferente até da situação de William Bigode, por exemplo, né?
Não foi nem ele que não aceitou o contato do Fluminense e preferiu ficar no Goiás, etc. No caso dele, especificamente, o Goiás não o liberou, ele só tinha contrato até o final do ano, ajudou o Goiás a voltar para a primeira divisão, como tinha sido falado lá pelo presidente do Goiás, e agora tá livre para assinar com qualquer um no mercado, vai assinar com o Fluminense. Deve ter, esse famoso vem de graça e etc. Deve ter luvas, no caso dele, não faço ideia de quanto seriam as luvas que o Fluminense vai pagar, enfim, a gente tem que buscar essa informação, mas David Duarte tá certo já pro ano que vem, o que meio que dá a entender duas coisas. Das duas, uma, ou talvez até as duas, que Matheus Ferraz não está muito nos planos, né, pro Fluminense compor ali os seus 5 zagueiros mais um, que esse um que sendo Luan Freitas, também de que Nino é um dos projetos de venda do Fluminense. A informação que eu sigo tendo é de que não chegou proposta nenhuma por Nino ainda, enfim, mas deve chegar, né? O mercado tá muito parado para essa compra lá de fora, mas deve acabar chegando. Então, David Duarte é mais um confirmado. Confirmados, então, tá? Anunciado só Abel Braga e Felipe Melo. Confirmados, que eu tô garantindo aqui que se não acontecer uma reviravolta inacreditável, tipo assim, de um mau caratismo gigantesco, alguma coisa assim, David Duarte, William Bigode, Mário Pineda, são os 3 que já estão ali no famoso só falta assinar com o Fluminense. E quem tá muito, muito, muito próximo é o Cristiano, lateral esquerdo também. E aí outros 2 que o Fluminense tá mais em negociação é o Germancano e o Ricardo Goulart. São os 2 aí em que o Fluminense ainda segue uma movimentação maior. Isso porque Rodinei, que era o lateral direito que o Fluminense queria, né? No caso, o Abel Braga queria, a partir do momento em que Abel Braga quis e a diretoria avaliou como algo positivo, o Fluminense também quis, entrou em contato com o Flamengo e o Flamengo seguiu irredutível por recusar propostas pelo jogador. A gente tem aqui a fala do Bruno Spindel, né, que é... Enfim, eu não sei exatamente o que o Bruno Spindel é nessa diretoria agora do Flamengo. Se eu não estou enganado, ele é vice-presidente, deixa eu ver aqui exatamente. Vice-presidente, Bruno Spindel. Eu vou ver aqui, calma aí, um segundinho só. Foi literalmente um segundinho, né, porque já voltou. Diretor executivo de futebol do Flamengo. Bem, o Bruno Spindel falou o seguinte, eu vou botar aí na tela para vocês verem, porque é mais fácil do que eu, né, falar aqui. Vamos ouvir aqui o disse o vice-presidente de futebol do Flamengo, o diretor executivo de futebol do Flamengo, sobre as propostas que o Flamengo tinha por Rodinei. Assim, o Rodinei, primeiro, é um atleta fantástico, um ser humano fantástico de grupo. Ele é a mesma pessoa sempre, não importa se estiver jogando, se não estiver jogando, muito positivo. E um grande atleta. É uma temporada complicadíssima, a de 2022 também. Ela termina no dia 13 de novembro. Tem uma série de meses com 9 ou 10 jogos. A gente vai precisar de um plantel qualificado e com um quantitativo maior de atletas. Então a gente conta com o Rodinei. Agora é óbvio que qualquer atleta que faça sondagem, proposta, principalmente proposta oficial, né? O Flamengo vai sempre analisar, vai responder, vai ouvir o atleta e tomar sua decisão. Tiveram uma série de sondagens e ofertas pelo Rodinei, o Flamengo não aceitou nenhuma e conta com o atleta para 2020. Assim, o Rodinei... Ou seja, resumindo aqui o que disse o Bruno Spindel, teve um monte de propostas, mas como nenhuma chegou no valor que o Flamengo queria, o Flamengo não quis efetuar a venda porque conta com o jogador, conta com o dinheiro. Não veio o dinheiro, conta com o jogador, já que essa temporada vai ser inacreditavelmente... Lembrando, por que é até novembro a temporada? Por causa da Copa do Mundo em dezembro, então a temporada acaba no meio de novembro. Vale destacar, teve pressão também de alguns torcedores do Flamengo por não facilitarem a vida do Fluminense nessa negociação, em retaliação ao que o Fluminense fez já com a nova diretoria, uma das primeiras ações do Mário Bittencourt, inclusive, que foi a de não vender Pedro para o Flamengo, né? Naquela decisão, até inicialmente parecia ser um valor menor para o Fluminense, depois até se transformou num valor maior por uma negociação que teve com o Artsul, mas seria um valor menor que o Fluminense conseguiria com a Fiorentina do que vendendo para o Flamengo, e mesmo assim preferiu vender para a Fiorentina, repetindo, depois até conseguiu um valor maior ali na negociação com o Artsul, e isso magoou, né? Deixou alguns torcedores do Flamengo ali, guardaram, o famoso guardou
enfim, pressionaram para poder essa venda, se fosse executada, não fosse executada pro Fluminense. A informação do Globoesporte.com é de que o Fluminense desistiu mesmo da contratação do jogador, porque o Flamengo pediu quase 6 milhões de reais, pedia $1 milhão pelo jogador, e assim, eu acho que a minha avaliação sobre essa possível contratação de Rodinei, acho que agora até que finalizou, dá pra ser bem mais sucinto até. Eu achava interessante, achava uma boa contratação Rodinei, acho um jogador que tá... Provavelmente quem fala assim, Rodinei não existe, é ridículo e tal, é provavelmente que entra na reclamação do próprio flamenguista. E enfim, que odeia o cara e etc, daquele ranço que eu falo aqui várias vezes. Mas tem qualidade, enfim, não seria uma contratação, longe de ser uma contratação ruim, seria até uma contratação boa. Por $1 milhão, péssima contratação, não valia a pena. Nesse caso, tá certo o Fluminense de não forçar uma contratação dessa. Vindo de graça, assinando um contrato, ok. Acho que teria muito a contribuir, inclusive para ser titular no lugar de Samuel Xavier. Agora, pagando quase 6 milhões de reais, aí acho que não vale por um jogador como esse. Dá para encontrar melhores com 6 milhões de reais. E para fechar, Elksan, o jogador, né, o meio atacante, que é o maior artilheiro da Superliga chinesa. Bem, tá negociando com o Botafogo, mas a matéria do Lancenet, da Ana Darós, diz que o Fluminense só aguarda o Abel Braga dar um aval para poder oficializar uma proposta por Elkerson, que tá sem clube no momento. Bem, o jogador ainda não recebeu uma proposta da diretoria do Fluminense, que aguarda o parecer da Abel Braga, é algo que tá na matéria do Jornal Lance, do Lancenet, né? Botafogo e Palmeiras também estão na disputa pela contratação e etc. E bem, sigo ainda atualizado na informação que eu dei na quinta-feira aqui, de que qual é a prioridade do Fluminense? 7 contratações. Felipe Melo, já foi, Pineda, Cristiano, David Duarte, era Rodinei para lateral direito, então você tira Rodinei a partir de agora, Ricardo Goulart, William Bigode, e você ainda tem aí também a contratação do centroavante, que seria Germancano. Qualquer coisa fora disso seria por quê? Ou porque efetuou uma venda, então o Fluminense perdeu o Luiz Henrique, iria pro mercado tentar buscar um atacante de lado e etc. Ou então, se fosse o caso de uma dessas negociações não darem certo. A única que não deu certo até agora foi a de Rodinei. Talvez o Fluminense se especulou muito até agora. Nossa, como encheu o saco. Cheguei até a morder aqui o lábio agora. O nome de Rafinha. Mas até agora não tem nada internamente dentro do Fluminense. Pode surgir agora? Pode. Mas não tem nada. Até porque Rafinha nem jogou com o Abel Braga, né? Jogou até contra ele. Ele chega no Flamengo depois que o Abel sai e joga contra ele, enquanto o Abel tava no Inter. Aliás, não jogou também, né? Porque Rafinha vai pro Grêmio também depois de Abel ter saído do Inter. Então, assim, também é um jogador que não tem essa relação com o Abel que o Rodinei, por exemplo, tinha. Pode pintar no Fluminense? Pode, claro, um monte de jogador pode. O Fluminense, não sei se Abel vai requisitar, queria Rodinei ou quer outro lateral direito. A gente pode ver novos nomes aí de laterais direitos, talvez nas próximas semanas. Mas, tirando isso, tirando a hipótese de um desses jogadores recusar, ou... como foi o caso de Rodinei, e aí já no caso de Elkerson, teria que ser, por exemplo, o Goulart não dá certo. Ricardo Goulart não deu certo, não conseguiu fechar com o Germancano. Aí o Fluminense vai em busca de um outro atacante. Mas as prioridades são esses nomes que já estão no mercado. Qualquer coisa fora disso, você já sabe, olhe com desconfiança, né? Pelo menos eu vou olhar com desconfiança. Mas também, assim como tudo muda, pode mudar também a cabeça dos dirigentes do Fluminense. Por exemplo, apareceu uma oportunidade de mercado imperdível, pode pintar alguém. É isso, você tá bem atualizado já pra esse sábado, tá? Ah, não tá não? Tá faltando Libertadores? Então, ao longo do dia a gente vem te atualizar também tudo sobre o sorteio da Libertadores que acontece na segunda. Fica de olho aqui no Raiz Tricolor. Se inscreve aqui e ativa o sininho. Até a próxima, valeu!